Então, vamos relaxar o nosso corpo físico, elevando os nossos pensamentos até o Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em seu nome, para que possamos nessa noite aprender mais um pouquinho sobre o Espiritismo, sobre esse encontro, sobre esse tema que vamos, daqui a alguns instantes, discutir. Vamos, nesse momento, deixando a nossa mente completamente vazia, para que os ensinamentos possam nos enriquecer, de corpo, de alma, que os nossos pensamentos estejam com toda tranquilidade e serenidade, para que possamos, nessa noite, aprendermos e também colocarmos em prática no nosso dia a dia, com os nossos familiares, os nossos amigos. Que os amigos espirituais intuam-nos para que a nossa aula hoje seja a melhor aula. Obrigado, Senhor. Obrigada a toda a equipe espiritual que vem nos acompanhando nessas reuniões de segunda-feira, que é muito importante para todos nós. Que a paz, a tranquilidade, a serenidade nos envolva, para que a nossa aula hoje seja excelente. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite. Boa Vamos então noite. começar o nosso tema de hoje, comunicação dos espíritos. Então, o Eduardo vai ler e aí eu vou explicando, e se alguém quiser falar alguma coisa, entra e fala, tá, gente? Então, vamos lá, Edu? Pode começar, meu querido. Comunicação com os espíritos. Os espíritos podem entrar em relação conosco? Deus tem permitido que os espíritos se comuniquem com os homens para lhes dar a certeza da imortalidade. Então, aqui, assim, desde que o mundo é mundo, existem os espíritos desencarnados e tentam comunicar com a gente, né? Mas foi Kardec que se aprofundou nos estudos e experiências para comprovar esse mundo invisível. E aí, em 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. No Livro dos Espíritos, na introdução, tem o item 4, que é manifestações inteligentes, que diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Opa, deixa eu ver aqui. As primeiras manifestações inteligentes verificaram-se por meio de mesas que se moviam e davam determinados golpes, batendo um pé e assim respondiam, segundo o que se havia convencionado por sim ou por não à questão proposta. Até aqui, nada de seguramente convincente para os céticos, porque podia crer-se no efeito do acaso. Em seguida, obtiveram-se respostas mais desenvolvidas por meios das letras do alfabeto, dando um móvel um número de ordem de cada letra. Chegava-se a se formar palavras e frases que respondiam às questões propostas. A justeza das respostas e sua correspondência com a pergunta provocaram admiração. O ser misterioso que assim respondia, interpelado sobre a natureza, declarou-se que era um espírito ou gênio. Deu o seu nome e forneceu diversas informações a respeito. Esta é uma circunstância muito importante a notar. Ninguém havia então pensado nos espíritos como um meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Fazem-se hipóteses frequentemente nas ciências exatas para se conseguir uma base ao raciocínio, mas neste caso não foi o que se deu. Então, os espíritos, desde que o mundo é mundo, existem os dois lados, o mundo material e o mundo espiritual. Então, muito antigamente, tinha aquelas coisas, né, que eles achavam que eram os deuses e faziam aquelas reverências, faziam aquelas, como que eu posso dizer, que eles entregavam, né, entregavam aquelas coisas para os deuses, faziam aquelas montes de coisas. Mas só em 1857 que Kardec lançou o Livro dos Espíritos, mas antes disso ele fez todo um estudo com vários médiums, né, que
que recebiam dos espíritos, que nem ele fazia uma pergunta, porque ele, como cientista, ele era cético, então ele se aprofundou muito para poder chegar naquelas mil e poucas perguntas com as respostas, mas assim, ele fazia uma pergunta e existiam médios em várias partes do mundo, e aí eles mandavam a resposta. Então, ele via que não era perguntado só para uma pessoa, então eram para várias e vinha a mesma resposta. Então, foi daí que a gente começou a ver que aí, mas isso tudo com a permissão de Deus, né? Então, acho que, né, o mundo já estava preparado nessa época para poder começar a receber todas essas coisas. Porque, como a gente sabe, primeiro foi Moisés, primeira revelação, depois Jesus, depois veio o Espiritismo. Então, é isso. Vamos para a próxima, Edu. Deus tem permitido. Desculpa. De que maneira os espíritos se manifestam aos homens? De várias maneiras, tornando-se visíveis, falando-nos diretamente ou com o auxílio dos médiuns. Acho que ele ficou mudo, né? Edu? Bom, eu vou continuar aqui, tá? Vocês estão me Nós, se... ouvindo? Agora sim. Sim. Eu acho que a internet é travada. Nós, se formos músicos, podemos, para provar que de fato o somos, assobiar ou cantar uma ária. Mas se não tivermos voz ou não pudermos assobiar, podemos tomar um instrumento qualquer que conheçamos e tocar a música que possa demonstrar a todos que somos músicos. Assim, os espíritos, uns se manifestam pessoalmente, outros o fazem por uma outra pessoa que seja médium. Lendo depois o livro dos médiuns de Allan Kardec, compreenderemos o mecanismo da comunicação. Então, aí aqui eu pus assim, ó, os espíritos se manifestam de várias maneiras, pessoalmente se materializando, né? Através dos sonhos que eles aparecem para a gente, que a gente encontra com os nossos entes queridos, né? E outros precisam da ajuda de um médium, ou seja, uma pessoa encarnada para ajudá-lo a passar sua mensagem, seja na psicografia, que era o caso de Chico Xavier, né? Ou da psicofonia, que é a fala, são as que mais a gente conhece, mas existem vários outros tipos de mediunidade, que, como ele disse aqui, quando a gente lê lá no livro dos médiuns, aí nós vamos ver os vários tipos de mediunidade que existem, e que seriam as várias formas que os espíritos desencarnados podem se comunicar conosco. Próximo, Edu. Mas dizem que não se deve invocar os espíritos. Não se deve invocar um espírito que não se conhece, ou então chamar os espíritos para fins inúteis. Devemos sempre preferir os nossos parentes ou amigos em quem depositamos confiança, mas sempre para fins espirituais. Então, aqui, olha, é tipo uma brincadeira, assim, a gente tem que ver que isso é uma coisa muito séria. Então, muitas pessoas, isso era mais antigamente, mesmo quando começou a se falar sobre espíritos, como que eles tinham de ter um jeito para chamar atenção. Então, eram as mesas girantes, mas quando tinha essa época das mesas girantes, isso aí era feito em teatros. Então o pessoal vinha mais pensando que era, sabe, uma coisa, isso é uma mágica, isso é uma magia. Eles não imaginavam que aquilo ali eram os espíritos desencarnados mesmo. Então eles levavam aquilo como uma grande brincadeira, um grande espetáculo. Até que Kardec foi em uma dessas apresentações e ele, como cientista, ele começou aí ele pediu para verificar, né? Que ele foi embaixo da mesa, viu que realmente não tinha ninguém, que não era truque, e aí ele começou a pensar, não, tem que ter uma coisa aí atrás. E que aquilo ali, o que que eles faziam? Eram os espíritos tentando chamar atenção. E aí, dentro disso também, existe a brincadeira do copo, que você atrai somente espíritos que são chamados os espíritos fanfarrões, que eles só querem se divertir, dando respostas mentirosas e levando as pessoas a situações desastrosas.
Por isso, a importância do estudo e a experimentação. Assim, vamos aprendendo a diferenciar um espírito brincalhão de um espírito sério. Então, é por isso que na casa espírita, que nem é o caso da nossa casa, tem o estudo e tem a experimentação. É uma coisa levada muito a sério. E aí, através, você vai estudando, aí você é convidado, né, para fazer a experimentação. O que é a experimentação? Você vai ali para ver se você tem que tipo de mediunidade que você tem. Se é psicofonia, se os outros tipos, a intuitiva. Então, aí, e você estudando e através da experimentação, a gente vai conseguindo a diferenciar o que é um espírito, quando o espírito é um espírito realmente sério, que está passando uma mensagem séria, ou se é um espírito que só está ali para brincar, se é um espírito obsessor. Então, através disso, então, é através do estudo que a gente vai realmente conseguindo diferenciar, certo? Posso dar Próximo, só uma Edu. palavrinha? Pode. É só uma palavrinha. É até bom tocar nesse assunto para deixar bem alerta. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz o evangelho no lar. Porque quando a gente faz o evangelho no lar, normalmente, naturalmente, a gente está em sintonia com o plano espiritual, né? Então, eu vi uma vez o cara colocou uma coisa que eu achei interessantíssimo. Ele falou: você abre a porta para qualquer um entrar na sua casa? Você abre a porta e fala: vem, entra quem quiser na minha casa? Não, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente estiver fazendo evangelho no lar, porque às vezes a gente, com a maior intenção, a gente pode ter até um parente, uma pessoa que a gente queira bem, que a gente imagina que está em sofrimento e clama por aquela pessoa. E muitas vezes você convida, mas depois a pessoa não quer mais ir embora. Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Era só isso. Porque o evangelho no lar é para o pessoal da casa. E você falando nisso, Marilene, é uma coisa muito importante, porque isso aconteceu na minha família. A minha tia, ela começou a fazer o evangelho no lar, então era ela, a irmã dela e meu tio. E o que aconteceu? Elas começaram a pôr aquele caderno para vibração. Aí elas começaram a fazer vibração para um monte de... Aí o pessoal ia pedindo. Aí a minha tia começou como se diz, né, receber os espíritos dentro de casa, quer dizer, virou uma sessão mediúnica dentro da casa dela, e a minha tia entrou num estado de loucura. E se a família toda, e a filha dela, inclusive, não fosse espírita, eu acho que eles teriam colocado ela no hospital. Porque aí aquilo começou um espírito obsessor tão grande a obsediar, e aí começamos a levar ela para o centro, e ela queria no meio da rua tirar a roupa, ficar pelada. Não, vocês precisam ver o que virou aquilo. E foi por causa disso. Aí foi dito no centro. Ela está fazendo um trabalho que se faz dentro do centro espírita. Existe o centro espírita para aquilo. Tem que seguir aquele roteiro, né, Elida, o evangelho é muito importante para a família, mas tem que seguir aquele roteiro. Então, como Jesus mesmo disse, quando um ou mais estiver reunido em meu nome, lá eu estarei. Então, o evangelho tem que ser assim, a prece, a leitura, o comentário, a fluidificação da água e prece final. Então, assim, não adianta querer fazer uma sessão espírita dentro de casa, mas focar naquele roteiro. Então, a gente até pode fazer uma vibração, mas a gente projetando, né, a vibração para a pessoa, não chamando a pessoa, porque você não pode atrair a pessoa que a gente não tem condição de cuidar em casa, entendeu? É que nem no hospital, você não vai pegar um doente e trazer para dentro da sua casa se você não tem condição de cuidar, né? Então, a gente faz a vibração pela família, tudo, mas não foca, né? O importante é você não focar, né? Trazer para perto de você, não é um lugar próprio, né? É isso mesmo. Por isso que é importante o estudo, né? Importante o estudo sempre. Sempre.
Pronto, podemos ir para a próxima? Opa, vamos lá, Edu. Sua missão aí. Não, quando você quiser pode falar, não tem problema nenhum. Edu. Então, é perigoso invocar qualquer espírito? Seríamos capazes de chamar qualquer homem que não conhecêssemos para fazer-lhe perguntas ou trocar ideias? Invoquemos de preferência o nosso anjo da guarda, os nossos espíritos protetores e seremos bem-sucedidos. Isso, olha, principalmente quando estamos numa situação devemos entrar em prece e chamar para o nosso espírito protetor, ou espíritos amigos que já desencarnaram, tipo, a gente pode pedir ajuda, né? Às vezes a gente está ali, vamos por, ai, minha mãe me ajuda, ou meu espírito protetor, Jesus, né? E não pedir por principalmente assim, então quando a gente está com algum problema, alguma coisa, vamos entrar em prece, vamos pedir ajuda a Jesus, né? A espiritualidade maior e principalmente, gente, para o nosso protetor espiritual, porque ele está sempre do nosso lado, a gente tem que aprender a escutar ele mais, entendeu? A gente tem que aprender que ele está aqui do nosso lado, nos intuindo, nos ajudando, mas a gente também tem que está sempre ali querendo que, assim, a comunicação com ele através, né, do pensamento, através das intuições. Então, a gente tem que prestar atenção nisso também, porque às vezes a gente acha, nossa, esse pensamento, eu não vou fazer isso, mas às vezes é ele que está te intuindo, olha, faz assim, vamos. Então, a gente tem que aprender também a atenção no que ele está falando para a gente. Então, é isso. Próximo. Há espíritos que Edu. velam particularmente por nós? Deus, em sua bondade suprema, deu a cada um de nós um espírito protetor, a quem chamamos anjo da guarda, encarregado de nos vigiar, de inspirar-nos bons pensamentos, ajudar-nos com seus conselhos, consolar-nos e sustentar a nossa coragem nas provas da vida. É aquilo que eu estava falando, né? Já diz tudo. Temos o nosso protetor espiritual que está junto de nós, desde a nossa programação, antes da gente encarnar, da gente reencarnar aqui na Terra, ele já vem junto com a gente. A gente, lá no mundo espiritual, a gente já sabe quem vai ser o nosso espírito protetor, o nosso que vai estar junto com a gente, só que a gente encarna aqui, a gente esquece, a gente não se lembra, mas o nosso espírito protetor, ele está sempre junto com a gente, e ele vai ficar conosco desde o nosso nascimento até o nosso desencarne. Então, nessa encarnação todinha que nós estamos aqui, o nosso espírito protetor, ele está junto de nós. Alguém quer falar alguma coisa? Sônia, Marilene, Laila, Josi? Eu queria falar uma coisa. Por favor. A gente não pode esquecer, assim, que a gente é um espírito, né? Que a gente vive na Terra por um tempo, né? Diversas vezes, diversas existências, mas que nós somos espíritos, né? E então quando a gente nasce, todos nós somos médiuns, né? Que é até falado lá no livro dos médiuns, né? E tem os médiuns que são ostensivos, mas que todos somos médiuns que entramos em contato com os espíritos através da intuição, da inspiração, né? Então é bem importante a gente procurar ter esse contato com os espíritos que sejam melhores que nós, para que eles possam nos ajudar, nos intuir, para que nessa encarnação a gente consiga, digamos assim, vencer essa encarnação, né? Porque a gente vem assim tendo encarnações diversas, onde a gente vem cometendo tantos erros, e a importância de estar se conectando com bons espíritos
ela é fundamental para a gente sair aqui dessa personagem que a gente é agora, né? Da melhor maneira possível, né? Que a gente, para a gente poder estar assim, cumprindo bem as coisas que a gente se propôs e veio aqui fazer, né? Porque nós não somos missionários, a gente sabe disso, mas cada um de nós temos nossas pequenas missões e para a gente cumprir essas coisas todas, né? Tudo isso que a gente se propôs e que a gente não lembra, é muito importante a gente estar sempre conectado com os bons espíritos, porque, igual fala lá, quase sempre são eles que vos dirigem, né? Que fala no livro dos espíritos. Então, porque é fácil, né, gente, a nossa vibração cair. Às vezes uma coisa dá errada, você já baixa a sua vibração e é onde espíritos que não vão assim estar acrescentando ou ajudando, eles se aproximam, né? E inspiram a gente a fazer coisas que não são legais. Então, eu queria falar dessa importância da gente estar procurando sempre, igual fala, é orar e vigiar, né? Orar e vigiar. É isso que eu Sempre, queria né? falar. Uhum. E ontem teve até uma palestra do Fábio Fadel, que é sobre a influência dos espíritos em nossa vida. Sim. Então, é muito importante a gente estar, se quem quiser, está procurando dentro do nosso canal no YouTube, tem essa palestra já. E aí está falando sobre isso. É importante a gente estar sabendo, assim, como que é essa influência, de que forma que a gente pode perceber isso, Uhum. de estar vigiando nossos pensamentos, que isso daí é tudo instante. E a Todo gente se instante. conecta, né? Ele até estava falando sobre isso ontem, sobre a vibração, que a gente se conecta com aqueles espíritos que a gente está vibrando igual a ele, né? Então, Exatamente. A a sintonia, gente né? a sintonia. É. E, inclusive, ontem, no final da palestra do Fábio, teve assim umas perguntas bem interessantes. Quem puder assistir, assista. A influência dos espíritos em nossa vida. Sensacional, né? Exatamente. E o Fábio tem uma linguagem muito boa, assim, né? Que ele é uma linguagem simples. Então fica fácil, assim, qualquer idade compreender. É verdade. É verdade. E é interessante isso, porque, veja bem, hoje eu tive um exemplo muito claro disso. Aconteceu um fato comigo hoje à tarde, né, que eu fiquei assim meia desnorteada, mas aí automaticamente assim eu parei, né, parei no meio da rua, respirei profundamente e aí fiz aquela prece, né, o Pai Nosso, aí eu senti, né, meu corpo assim se acalmar, me acalmei e falei, não, passou, acabou, vida que segue, né? E é o que vocês estão falando, né? Se a gente entrar nessa sintonia da situação que acontece, a gente perde o equilíbrio. Então, o conhecimento é justamente para isso, né? Porque sabemos que tem espíritos que acabam nos influenciando e determinada situação que acaba deixando a gente se desequilibrar, e se a gente não respirar aquele tempinho, pensar na prece, pensar ali, que a gente sabe que o nosso protetor está do nosso lado, e automaticamente, gente, é incrível, veio ajuda. E aí eu me acalmei, me tranquilizei, fui tranquilamente para casa. E ó, esqueci o problema e falei, chega, vida que segue, aconteceu, acabou e vamos que vamos. E é assim, né? Porque a gente tem que colocar em prática o que a gente está aprendendo, né? É exatamente isso. Porque não é fácil, né? É difícil a gente praticar, não é fácil. Não. E você sabe que eu estava conversando com um rapaz que ele foi meu aluno de evangelização muitos anos. Hoje ele já, esses dias ele fez 47 anos. Ele foi meu aluno de evangelização. Então, ele estava me falando assim, da mesma idade, eu lembro. Aí ele estava falando assim, o Hélida, bom, apesar que até hoje ele me chama de tia, ele fala, tia Dadá, eu vou te falar uma coisa. Uns tempos atrás eu estava no serviço e eu tinha que resolver um bendito de um problema pelo computador e eu não conseguia. Aí eu tinha que fazer, olha só, gente, que coisa. Ele falou assim, eu tinha que resolver, era tipo de uma equação para dar certo lá no... E aí ele começou, aí ele punha um número, aí ele falou assim, eu fiquei tão concentrado ali, aí eu pedi ajuda, eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí
Ele falou, aí ele começava a escutar na cabeça dele. Você tem que pôr aí o número 5. Aí ele, mas isso aqui não é o número, não vai dar certo. E aí ele falou, acho que era meu protetor, coloca o número 5, você não está pedindo ajuda? Ele falou que escutava isso dentro da cabeça, coloca o 5 que vai dar certo. Ele, né? Aí ele começou a discutir, você está louco? Não é assim. Então por que você me pediu ajuda? Ele, tá bom, vai, eu vou colocar. E ele colocou o 5 e deu certo. Ele falou, gente, olha isso que, é muito comum, que né? legal isso. Ele falou, não é bacana, é uma situação assim que a gente acha, não, uma coisa, olha, ele falou, é aquela coisa, você entrar em sintonia com o seu anjo da guarda, o seu protetor. É Dependendo demais, se a né? situação é muito estressante, a gente não consegue nem fazer a prece, né, gente? Então, Com certeza. mesmo que seja mecânica, você fazer um Pai Nosso, porque esse daí a gente tem na ponta da língua do cérebro, né? De cor, assim, né? Então, se a gente não consegue um outro tipo de conexão, a gente faz um Pai Nosso que com certeza a gente já abre a porta para ser auxiliado, né? Para entrar nessa sintonia. Eu já passei bastante situações difíceis na vida. E olha, foi 2 segundos, eu não vou colocar 2 segundos que eu parei. Que eu parei e aí eu consegui receber ajuda. Que legal. Você vê? A gente não pode esquecer também que é sempre a lei da atração, né? A gente, é a afinidade que atrai, né? Se você está, por exemplo, tendo um dia negativo, você não, aqueles amiguinhos que estão na mesma sintonia, aproveita as brechas, porque muitas vezes eles estão só esperando a oportunidade. E a gente já sabe o que fazer, né, Marilene? Né? A gente já sabe o que fazer, né? Isso, exatamente. A gente tem que estar preparado, assim, de repente parar, falar, putz, é que nem a Josi estava falando, a Lara também, é 1 minuto só para você parar e, sabe, reorganizar, né? Como é que chama, como é que fala o celular quando ele começa a reconfigurar lá, né? Tá reconectando. Então você para... Porque às vezes acontece disso, você não está legal, as suas defesas estão baixas, a sua energia não está legal, né? Como a gente já tem um certo treinamento para isso, todos nós aqui já passamos por situações difíceis, né? Que se a gente tem algum aprendizado, a gente tem a sinalização para falar, opa, esse não é o caminho. Então, a gente tem que estar muito atenta, e eu volto a falar, principalmente esse caminho do Evangelho no lar. Quando você conecta, você atrai o que você está conectando. Então, eu acho assim, a gente não deve chamar nem parente que está desencarnado, porque às vezes você não sabe a situação que o parente está. Pode ser uma mãe que te ama, que te adora, mas você não sabe se ela tem condição de te ajudar. Talvez ela não esteja em condição. Então, muitas vezes, você não está ajudando ela. Pelo contrário, você está em sofrimento. Você fala assim, ai, mãe, me ajuda. E ela lá, sem poder fazer nada. Uma mãe, quando não pode ajudar um filho, ela sofre mais que o filho, né? Não sei se vocês lembram. Vocês lembram da que mostra aquele rapaz desesperado querendo ajudar a moça e busca ajuda, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a comunicação está assim, de todo quanto é lado a comunicação. Os espíritos estão ali. A gente tem que ficar esperto e captar. Está vindo aqui, está vindo ali, está vindo ali, porque vai estar vindo de tudo quanto é lado. E até um item também que a Hélida falou, que foi sobre aquelas brincadeiras que o pessoal faz em casa, né? Tipo, Ouija, né? E tem até um filme. Isso daí é extremamente perigoso. Você causa um desequilíbrio muito grande. Com certeza. Eu queria comprar um. Muito grande mesmo. Então, pois é, né? Causa um desequilíbrio muito grande. O Zac está falando. É o Zac que conta, Zac? Ele ia comprar? Ele queria comprar. E aí eu tava conversando com ele que, assim, tem um vizinho nosso que ele eu não sei se é da Umbanda, o Candomblé, eu não sei exatamente, né? E ele tem, né, as imagens de Exu e tal, e ele coloca bebida alcoólica, pinga, né? Copinhos de pinga.
de oferenda para eles, né? Aí em troca de proteção, né? Coisa e tal. E até esse líquido ele chega a evaporar. Aí o Zac falou assim, mas é uma proteção, né? Nossa, que interessante. Eu falei assim, olha, um espírito que está sendo atraído por uma bebida alcoólica, vamos combinar, né, gente? Vamos combinar que não é um espírito exatamente que está ali no caminho reto, não é, gente? A gente já sabe que a nossa proteção, ela vem realmente da prece, da leitura edificante, né? Do pensamento em Jesus, seguindo os exemplos que ele nos deixou. Essa daí é a maior proteção que existe, né? Então a gente já sabe disso, graças a Deus, né? Então Deixa eu perguntar um negócio rapidinho, sem querer interromper. Não, por favor, participe. Que prazer. Não, é para... É verdade que lá no Centro Espírita vocês têm reuniões fechadas para tirar a incorporação? Não é de mediunidade, não é para tirar a incorporação. É um espírito que se aproxima daquele médium e dá uma comunicação. Uma comunicação. O que existe no Centro Espírita, que são as reuniões mediúnicas, né? Como a Laila falou, onde a gente atende espíritos desencarnados, né? Eles são atendidos numa reunião mediúnica. E ali acontece uma série de coisas bem legais, porque do mesmo jeito que tem o atendimento fraterno para atender os espíritos encarnados, que a gente não pode deixar assim de estar lembrando sempre que nós somos espíritos encarnados. Então, do mesmo jeito que tem o atendimento fraterno, que é para o encarnado, tem a reunião mediúnica, que é para estar atendendo os espíritos desencarnados. Inclusive, Zac, se você gosta desse assunto e se você tem curiosidade, né, você pode estar lendo, porque lá no Livro dos Espíritos tem, assim, todas as perguntas que você pode imaginar, sabe? Allan Kardec, ele pergunta, espíritos? E o Allan Kardec, ele, igual a Hélida falou, ele é um cientista. Então, não basta simplesmente alguém falar assim, porque quando começou aquele lá das mesas girantes, ele ia lá, ele entrava embaixo das mesas, ele fez assim uma busca, uma pesquisa. Ele era cético, né? O Allan Kardec, isso aí é legal, né, Laila? Até não, teve uma vez que a Laila até estava comentando sobre isso, que ele era cético. Então, se você tem muitas dúvidas sobre o espiritismo, um livro sensacional para você tirar todas elas é o Livro dos Espíritos. Ele tem 1000 e não sei quantas questões lá, né? Deixa eu e ver todas aqui. muito interessantes. E tem também sobre 1018. 1018, né? E a melhor, mas todos nós precisamos estudar o Livro dos Espíritos para compreender a nossa natureza, porque nós somos espíritos, né? Agora, uma coisa que não podemos esquecer é que a nossa melhor proteção é conectar com os nossos espíritos protetores, com os bons espíritos, através da prece. Às vezes, já aconteceu comigo assim, de eu ter alguma dúvida, igual tipo essa que o Zac teve agora, né? E eu, vamos supor, antes de dormir, antes de fazer a minha prece, falar assim com o meu espírito protetor. Eu queria tanto saber alguma coisa sobre isso. Aí, do nada, alguém manda no meu celular um link com uma palestra falando aquele assunto. Porque é assim que funciona. Eles se comunicam conosco através dos que estão encarnados, né? Então, já aconteceu isso comigo. Então, vamos supor, eu queria saber um determinado assunto, não achava em lugar nenhum.
E aí eu pedi ajuda. Na hora que eu fui dormir, fiz minha prece, pedi ajuda. No dia seguinte me mandaram um link. Olha que legal essa palestra sobre não sei o quê. Aí o que que eu fiz? Sim, muito obrigada. E aí eles me deram Isso a vara para mesmo. pescar, você entendeu? Aí eu fui ouvir a palestra, fazer minhas anotações, meus estudos. A melhor forma para a gente conhecer, seja sobre o que for, é ler e estudar. Leituras edificantes, prece, nos conecta. Até É tem um verdade. espírito chamado Neio Lúcio, né? Que ele fala, ele Ah, fotografava através do Chico Xavier, né? E ele sempre falava nas reuniões que eles tinham lá, que a partir do momento que você se dedica a um estudo edificante, a um trabalho edificante, você se conecta diretamente com o plano espiritual que vai te auxiliar naquele sentido, tá? Então, para encerrar, tem dúvida? Quer saber? Seja qual for, vai lá no Livro dos Espíritos que lá tem tudo. Todas as nossas dúvidas estão lá e com qualquer relação aos. dúvida, é, isso, e qualquer dúvida que você tenha, Zac, não, se você não quer, assim, tem sua mãe que, meu Deus, né, aí dentro da sua casa, mas tem a gente, se você quiser, Santos de pergunta, casa vem não faz atrás, milagre. Não, o santo de mas é casa não faz verdade, milagre, mas né? não faz. Então, Mas quando sabe você uma quiser coisa que é conversar, importante também lembrar, gente, assim, ó, não sei o caso do Zac, né? Mas para mim, pelo menos, foi muito importante esses cursos que tem no centro, o curso do Livro dos Espíritos, ele ainda é mais jovenzinho. Por quê? sim, Quando você vai estudar o Livro dos Espíritos sozinho, é mais difícil, porque muita coisa você não entende. Quando É, você começa a estudar em por isso que grupo, eu tô em falando, grupo é bem vai legal. abrindo É mais o verdade, entendimento. melhor. Virginie. Porque então, as pessoas que têm interesse, eu indico, super indico, fazer um curso, os principais, né, os básicos, porque a ignorância que é o problema. Esse negócio que você falou de sala de desobsessão, que o Zac perguntou, eu tive vários exemplos de pessoas que têm pavor do espiritismo, porque diz que a gente faz reunião fechada e que invoca o diabo lá dentro. Porque não sabe o que é Mas que acontece lá. porque na verdade, para começar essa palavra diabo, Satanás, isso daí são palavras de origem estrangeira que significa adversário, né? Não, Mas mas eu ele só já estou dizendo. coloca, já querendo ver assim no sentido de ser mal, né? Não, mas eu só estou dizendo assim, a ideia que as pessoas têm de que a gente está lá dentro fazendo uma coisa errada, um sacrifício, sacrificando gente lá, sabe como era antigamente? Bem o que você falou, a ignorância que faz levar isso. Isso. Para Então, você começa esclarecer é estudar, é ler, né? É buscar. estudar. Esses cursos é muito bom, sabe? Eu já fiz várias vezes e cada vez que eu faço, eu aprendo mais, sabe? Porque você não aprende só de uma vez. Se você pegar e ler um livro, é diferente. Quando você estuda aquele livro, é outra coisa. E quando você estuda com outras pessoas junto, é totalmente, sabe, muito melhor, né? Cada vez se aprende mais. Cada vez aprende mais, vai ampliando o conhecimento da gente. O livro dos espíritos, acho que eu já fiz uns 3 cursos do livro dos espíritos, mas eu não sei nada. Eu falo que eu não sei nada, né? Gente, vocês não viram o Chico? O entendimento da gente depende daquele momento que a gente está passando. Exatamente. E assim, e o insight, Chico Xavier? E o insight de você fazer aquele clique para você fazer um curso, não, vou fazer tal curso. Tem que dar o clique em você, porque senão você vai. Eu estou fazendo um curso agora do livro dos médios pelo YouTube. Pois o Chico Xavier não falou que ele estudou o livro dos espíritos até ele desencarnar? Mas então, imagina. O Chico Xavier, porque imagina nós. E a compreensão sua vai. É que nem a última aula que eu fiz sobre imortalidade. Fazia um tempo que eu não abria o céu e o inferno. Quando eu abri, eu falei, gente, a compreensão disso daqui é melhor para mim, foi mais fácil do que do livro dos espíritos.
Eu tenho muita dificuldade no livro dos médiuns. Os livros dos médiuns, para mim... Marilene, se tenho você mais fizer o curso que eu estou Ô, fazendo, Marilene, meninas. eu vou pôr o link no grupo. Eu Tá, estou mas fazendo o curso do vamos. livro dos médios e é sensacional. Eu vou passar, tá? A gente Vamos pode voltar continuar pra semana aula? que vem. Pode continuar semana Acabou que ou não? vem? Já são. Já Pode. Porque você terminou? pode fazer ela em 2 partes, acho melhor. Ah, então beleza. Porque daí Então, a e gente o esclarece Eduardo? tudo, né? O Eduardo não falou nada. Eduardo, amor, o que você achou, querido, Não, desses Du, comentários todos? Então, o nosso companheiro de leitura, cadê? Hoje não, tem acho que algum só depoimento, vendo... Du? Não, hoje eu não tenho muita coisa pra falar, não. Uhum, mas ó, quando Tá bom. você tiver, bem, sabia? E a gente busca, às vezes a gente já teve aquela dúvida e sabe onde esclarecer, né? Eu sei que sempre vai ter alguma coisa lá nas obras básicas, né? Então, pronto. Tá. Isso. Então a gente parou. A próxima vai ser a espíritos que velam particularmente por nós, né? Mas ficou faltando só uma pergunta, né? E a gente vai fazer essa pergunta aí, a próxima Não lição, ficou ou uma vai ficar só. Não ficou uma só? Não, A vai gente Ah, tem ficar mais? Tem, são 9, Tem. são 9 perguntas ao todo. A gente então parou, tá. a gente fez 4. Então, A gente estudou 4. e é legal estudar assim, porque a gente vai fundo, né? Esclarece coisas mais. É bem legal. Sim. Uhum. É isso. Legal, gente. Ótimo. E a Olha, Josi? valeu. A Josi sumiu? Não, a Josi Não, tá... Cadê está a aí. Josi? É que ela tira o E aí, fone só para ela? não falar, sabia? Não, gente, tá perfeito. A gente, é isso que vocês aí comentaram. Eu acredito, sempre acreditei que o conhecimento é fundamental. Inclusive, eu estou fazendo o livro tudo, dos né? médios no domingo, com o grupo lá do Jesus é o Caminho, e assim, tá formidável, porque fazia muito tempo, né, que eu fiz, né, eu fiz quando, um pouquinho antes de eu ficar grávida do Nicolas, e voltei agora, nossa, e fazendo online com o pessoal, tá muito legal. E assim, a gente aprende coisa que fala, nossa, eu vi isso lá atrás de um jeito, hoje eu estou vendo diferente. E assim, o bom é que você pesquisa mais ainda, você se aprofunda mais ainda. E agora com a internet, você pega os links aí com o pessoal, a Sônia mesmo sempre está mandando coisas diferentes, a gente vai estudando. Sobre o livre-arbítrio, sobre o perispírito, então, maravilhoso. Né? Então, assim, o negócio é estudar, é buscar conhecimento. Quanto mais você conhece, mais você lê, mais você compreende a nossa vida. É que nem a Soninha falou, não esquecemos que nós somos espíritos encarnados, né? Daqui a pouco a gente está sem o corpinho. Gente, e sem contar, estão me ouvindo? Sim. Sim. Estão me ouvindo? Sim. Então, e sem contar uma coisa que eu li, né? Que aí, quanto mais a gente estuda aqui, mais a gente vai aproveitar isso lá do outro lado, porque quando você desencarnar, você não vai ficar lá perdido, vai ficar sem, sabe, não entendendo nada, porque nessas reuniões mediúnicas que a Sônia estava explicando, quantos espíritos desencarnados vêm nessa reunião que nem sabem que estão, que já desencarnaram, nem sabem onde é que estão, está todo nenhum perdido. Conhecimento, exatamente, sem nenhum esclarecimento. Sem conhecimento, né? de nada. Exato. Sabe então, nada. a importância... E para a gente aqui, para nós, é maravilhoso. Maravilhoso a gente estar aqui estudando, aprendendo, né? Isso aqui para a gente uma riqueza, mas né? Uma coisa que a gente não pode esquecer também é que quando a gente dorme, a gente sai do corpo, né, gente? Sim, sim. E o lugar que a gente vai estar depende da situação que a gente está na hora que a gente deitou. Porque às vezes você deita pensando, já querendo resolver uma coisa que é só para amanhã, quando na verdade o certo era relaxar e a gente se conectar, porque quando a gente sai do corpo, aí a gente vai ter condição de estar estudando, né? De até auxiliando alguém em alguma coisa, aprendendo, e a gente passa
eu ouvi dizer, assim, que, se não me engano, 30% da nossa vida é dormindo. Sei lá, uma porcentagem aí. Esse tempo que a gente está dormindo, a gente não tá, a gente está no mundo dos espíritos, porque nós Só somos o físico, espíritos. né? É o físico que está. É verdade. Que o nosso físico ainda precisa do descanso, né? Sim, sim. Mas quando o espírito sai, né? Que sai assim, modo de dizer, Continua né? trabalhando, né? Exatamente, estudando. Trabalhando, estudando. Vai depender de cada um, né, gente? Isso. Às vezes a gente também Cada volta, um. acorda no outro dia péssimo, é porque onde a gente andou não era assim tão mal. Depende Com certeza. que a Mas é gente verdade. acreditar. Com certeza. Ó, e no Evangelho segundo o Espiritismo, lá onde tem a coletânea de preces, para quem consegue, tem uma prece muito legal para antes de dormir. Ela é curtinha e é muito legal. Muito Eu legal vou mesmo. procurar ela hoje para eu estar fazendo. Procura, pra você ver. Vou tirar até foto aqui da prece. Curtinha. Coletânea das preces Você no precisa de final, ver. né? Prece antes Porque de é dormir. aquela história, como isso, é a prece para antes de você dormir, porque às vezes você está tão, como a gente fala, né? Você está com tanto problema, com tanto pensamento, e aí ela te ajuda. A Grandese mesmo que falou para nós, né, Laila, que aquelas preces ali são para você aprender, a você a se acostumar a fazer suas preces. Então, quando você acha que tem que falar palavras lindas, maravilhosas, vocês vão ver a simplicidade dessa prece a hora que a gente vai dormir. Ela acho que são 3 linhas só, assim. Muito legal. Tarefa de casa, hein, gente? Vamos ver essa prece hoje. Não deixa a hora Todo mundo aí vai fazer essa tarefa hoje, hein? Vamos tirar a foto da prece para deixar no celular. Tarefa. Legal. Porque ela é bem legal. Se você então é isso, tirar gente. a foto, então, me por manda, hoje... tá? Então tá bom. Soninha vai fazer a prece para nós hoje, então, de final? Ou faz a prece e depois põe a música? Então tá bom. Legal. Então, Legal. vamos lá. Vamos tirar o som para ela. Nós vamos, então, agora, nós já estamos conectados com a espiritualidade maior, porque a gente está aqui estudando assuntos muito relevantes que vão nos auxiliar durante a nossa vida, né? Então, a gente vai pensando na figura de Jesus Cristo, pedindo a Deus e a Jesus para que nós possamos sair cada vez mais da nossa ignorância, que nós sejamos auxiliados pelo nosso espírito protetor, pelos bons espíritos que nos assistem, a estarmos cada vez mais em busca dessa evolução que a gente tanto procura, né? Então a gente vai pedir, agradecendo por esse momento tão especial das nossas segundas-feiras. Obrigada, Jesus, por nós estarmos aqui estudando e reunidos para o aprendizado enquanto espíritos. Nós vamos pedindo a Jesus pelos nossos lares, por todos aqueles que convivem conosco, que nós amamos, que nós possamos ter em nossa casa, em nosso lar, o nosso cantinho da paz, onde a gente possa refazer as nossas energias, buscar os nossos estudos, nossas preces, as leituras edificantes. Nós vamos pedindo a Jesus por esses jovens todos da pré-mocidade que não têm estado conosco, que eles possam ser assistidos, orientados e protegidos, que a família de todos nós, os nossos familiares, possam ser guiados pelos passos de Jesus, para que nós possamos ter paz, para que
nós possamos muito aprendizado. Vamos então dizendo assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Não podemos esquecer que Jesus é o nosso exemplo e é seguindo o modelo do Mestre é que nós vamos cada vez mais crescendo como ser humano, como espírito. Que os bons espíritos estejam conosco e nos dê uma ótima semana. E agora a gente vai ouvir a nossa música. Poderosa águia que há no alto do totem, dá-me tuas asas, me ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que tu tens a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. É isso aí, né? Que linda, né, gente? Muito linda. Muito boa Bom, nossa aula.